Você já se perguntou o porquê dos judeus terem sofrido tantas perseguições ao longo da história? Por que de terem sofrido tanto preconceito? Por que eles? Por que não outra religião? Por que não outro povo? Nós vamos entender mais um pouco sobre o antissemitismo, sobre o porquê dos judeus terem sofrido tantas perseguições ao longo da história. Olá, meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta. E aqui nós entendemos a identidade e a cultura dos povos através de suas vivências, suas crenças, suas festividades. No vídeo de hoje nós vamos entender o porquê de tantas perseguições terem acometido a vida do povo judeu. Primeiro, a gente vai entender um pouco quem são os judeus, como funciona a religião judaísmo. Vamos ver sobre algumas perseguições ao longo da história que esse povo viveu. Depois, nós vamos entender quais motivos as pessoas usavam como um propósito, como motivo para esse preconceito contra esse povo. Também vamos entender quais consequências todo esse preconceito, todas essas perseguições, quais consequências essas perseguições geraram. Os judeus são um povo etno-religioso. Os judeus são uma raça, uma etnia, mas não são apenas um povo, não são apenas uma religião. Eles se originam de antigas sociedades do reino de Israel e do reino de Judá. Sua religião vai ser o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta, na qual consiste na crença em apenas um Deus superior, que é Deus. Ela surge com Moisés e ela vai ter a crença apenas em Deus. Ela não vai acreditar em Jesus, por exemplo, se você for fazer uma comparação com o cristianismo, que acredita em Jesus como um filho de Deus. O judaísmo, ele acredita que Jesus foi um profeta importante, como Moisés, entre outros, mas ele tem a crença apenas a Deus. E como no islamismo também, que não acredita que Jesus seja o filho de Deus, acredita que ele foi um profeta também importante. Um povo que ele vai viver baseado nas leis dessa religião, vai ter suas práticas religiosas, criações também, grupos, na verdade, como em outras religiões, como vão ter os ortodoxos, outras variações, principalmente também pela questão das diásporas, que por conta todas essas perseguições que os judeus sofreram, houve muito as diásporas, que eles tiveram que ir para outros lugares, então eles foram se dispersando e aí vão se criando grupos que vão se misturando com outras práticas e vão se tendo práticas diferentes. Mesmo também, que é a religião, ela pode também ser conhecida como mosaica, por conta de Moisés. De acordo com a tradição rabínica, é judeu quem é filho de mãe judia, ou então quem se converte de acordo com a halakha, ou halacha, que são os conjuntos de leis, de códigos que regem a vida que formam a lei judaica, que vão reger a vida dos judeus. Então, se vai ser judeu, se você é filho de uma mãe judia, ou então você também há a opção de se converter. Então, se você é filho de uma mãe judia, se você nasce judeu, mesmo que você escolha não seguir as práticas da religião judaísmo, escolha não seguir o judaísmo, mesmo assim você continua sendo judeu. Você não deixa de ser judeu porque você não segue as práticas. Não é como, por exemplo, o catolicismo, do cristianismo, que você tem, mesmo que seus pais, você tenha sido criado dentro dessa igreja, você tem a escolha, você pode deixar de ser católico, mas você não deixa de ser judeu. É interessante também a gente entender qual é a definição da palavra antissemitismo, que na verdade é o ponto principal do vídeo. E antissemitismo é o preconceito contra os judeus enquanto judeus. É o preconceito às pessoas judias por elas serem judias. Então vai se caracterizar sendo agressões físicas, agressões verbais, estereótipos também, estereotipar pessoas judias, como há vários estereótipos. Antissemitismo é o preconceito contra judeus enquanto judeus. Preconceito por eles serem judeus, essa intolerância. Por exemplo, a diplomata e historiadora americana Lipstadt, ela diz que o antissemitismo não é apenas um ódio irracional, que fala que foi um sistema de crenças construídos durante os séculos, durante a história, que cria vários estereótipos acerca dos judeus,
como avareza, manipulação, deslealdade. Criam esses estereótipos acerca deles. O historiador britânico-americano Bernard Lewis, que ele é especialista em estudos orientais, ele fala que o antissemitismo moderno, especialmente a partir do século XIX, deixou de ser apenas um preconceito religioso. Se tornou também um preconceito de raça, um preconceito conspiratório, que não se tem... A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas que não se é o preconceito apenas com a religião, mas com toda a raça, e que sempre se geram conspirações em volta das pessoas judias. Robert Wistrich, que foi um pesquisador dos mais importantes nessa questão do antissemitismo, ele destaca que o antissemitismo foi o ódio mais longo da história do Ocidente, que ele se perdurou e se perdura até hoje, né? E passou por toda a história, passa ainda, e que foi se modificando, se inicia de uma forma e foi se construindo, se modificando ao longo da história. Então ele destaca que foi o ódio mais longo da história do Ocidente. O antissemitismo, ele não é apenas uma intolerância religiosa, ele é muito mais. Ele não vai ser o preconceito apenas com a religião, atualmente teve uma construção, que a gente também vai falar sobre isso, mas ele é o preconceito contra a raça mesmo, contra os judeus, apenas por serem judeus. Aqui nós vamos perpassar, ver um pouco sobre as perseguições que os judeus sofreram ao longo da história. É muito comum que, quando a gente pensa em antissemitismo, em judeus, em perseguição contra os judeus, a gente nos remeta apenas à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto. Mas os judeus eles foram perseguidos em outros eventos também ao longo da história. E agora nós vamos perpassar um pouco sobre eles para a gente entender. Nós vamos iniciar pela antiguidade e pela antiguidade tardia. No ano de 167 a.C., quando o reino de Judeia estava sob o domínio helenístico, o rei Seleucida Antíoco IV, ele tentou impor regras, práticas religiosas e culturais gregas no reino de Judeia. Então foram proibidos o Shabá, que é a questão do sábado, de se guardar o sábado. Foi proibido a leitura da Torá, que é o livro sagrado, a Bíblia, do povo judeu. Também foi proibida a circuncisão, que é uma prática, é um ritual importante. Todas essas práticas foi visto como um ataque para a cultura judia. Então, tudo isso gerou uma revolta que é conhecida como a Revolta dos Macabeus. Foi uma revolta do sacerdote Matatia, junto com seus filhos, principalmente seu filho Judas Macabeu. Então, o nome da família era Macabeu, por isso que foi chamada de a Revolta dos Macabeus. E essa revolta, eles tiveram êxito e conseguiram restaurar a autonomia judaica. Restauraram a autonomia judaica sob a dinastia dos Amoneus. Que aí os Amoneus, eles foram essa dinastia que governou o reino de Judeia, e foi fundada por Simão, junto com outros descendentes de Matatias Macabeu, que foi o sacerdote que deu início à revolta dos Macabeus, e eles governaram a Judeia do ano 142 a.C. ao ano 37 a.C., porque depois eles, sucumbidos pela influência do Império Romano, foram depostos por Herodes o Grande. Os judeus eles sofriam muita perseguição, muita intolerância por conta de seu monoteísmo. Por conta de seu monoteísmo, eles sempre deixaram muito claro e sempre foram muito fiéis às suas crenças, que eles tinham a crença, acreditavam apenas em um Deus, apenas um Deus superior deles, e eles não iam... Também naquela época era muito comum que se tivesse essa pluralidade de deuses, essa reverência a... Então eles não reverenciavam outros deuses, também não reverenciavam o império. Então isso os trazia muitas perseguições, então eles eram muito perseguidos. Já nessa questão, o antissemitismo ele começa já aí nessa parte da questão religiosa. Na Idade Média, na Europa cristã, no período das Cruzadas, as Cruzadas foram expedições militares, religiosas e econômicas organizadas pela Igreja Católica. Elas foram organizadas juntos com a Igreja Católica e com alguns reis europeus também. Embora os judeus não fossem o outro lado religioso que estava sendo
digamos, fazendo parte desse conflito, os judeus eles também sofreram perseguição. Muitos judeus da Europa e do Oriente Médio foram atacados por alguns grupos de cristãos, de arruaceiros, por conta de estereótipos mesmo, de estereótipos de pessoas que eram anti-judaicos. Muitas pessoas acreditavam que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus, então isso também gerava esse conflito. Então muitas comunidades no Vale do Reno, as comunidades foram atacadas por grupos cristãos. Então muitos foram mortos, outros também preferiram fazer essa conversão forçada, se converter ao cristianismo para evitar que fossem mortos. Na história também foram criadas várias narrativas mentirosas, foram inventadas várias coisas acerca dos judeus. Por exemplo, eram inventados que os judeus profanavam a hóstia, então os cristãos, isso gerava uma raiva e comunidades eram atacadas por cristãos. Também era inventado que os judeus eles sequestravam crianças cristãs e as matavam para usar seus sangues em rituais. Então isso também isso inflamava alguns grupos cristãos e isso gerava esses conflitos e as comunidades eram atacadas. Durante a peste negra também, muitos judeus foram atacados por conta de mais narrativas mentirosas também. Muitos judeus eles eram acusados de envenenar poços. Também muitas pessoas diziam que eles eram responsáveis pelas doenças. Um desses motivos é porque a taxa de mortalidade dos judeus era menor do que a taxa de mortalidade de outras pessoas, mas isso se dava pela questão de higiene que eles tinham e por esse afastamento social que eles faziam. Então isso ajudava com que eles tivessem menos mortes e não se contaminassem com a doença. Muitas comunidades, muitas pessoas eram atacadas, então eram mortas. Então eles também tiveram essa perseguição nesse momento da peste negra que ocorreu entre os anos 1348 e 1351. Além das pessoas mortas, também sinagogas eram destruídas, queimadas. Os judeus também eles sofreram muitas expulsões. Na Inglaterra, por exemplo, em 1290, Eduardo I decretou a expulsão dos judeus após muitas punições, restrições. Eles já vinham sendo restringidos muitas acusações de usura também, que é a agiotagem, que tem essa questão de que, na teoria, o cristianismo e os cristãos e os muçulmanos eles não poderiam emprestar dinheiro. A agiotagem ela consiste no empréstimo de dinheiro com juros com determinados juros em cima desse dinheiro. Geralmente esse juro ele vai ser mais alto do que um juro de um banco. Os judeus eles poderiam fazer essa questão de empréstimo. Então muitas pessoas os acusavam de agiotagem, dessa questão, porque também a agiotagem esses juros eles são conhecidos por serem exacerbantes, muito altos. Então, se tornava esse conflito. Também na Espanha, em 1492, os reis católicos decretaram o Edito de Alhambra, que definia que ou os judeus se convertessem ao cristianismo ou eles seriam exilados, ou eles teriam que ir embora. Então, se estima que mais de 100 mil judeus foram embora, foram expulsos, e outros tiveram que se converter. A questão dos judeus com o mundo islâmico, com os muçulmanos, geralmente eles viviam em paz, seriam considerados dhimmi, são minorias protegidas, então eles poderiam praticar sua fé, fazer seus rituais, desde que eles pagassem o jizya, que eram os impostos. Então, nessa antiguidade, nesse período, não iam ter muitos conflitos, mas mesmo assim acontece, se destaca e se tem almohadas, no século III, onde cristãos e judeus eles foram obrigados a se converterem ao islamismo, ou eles se converteriam ao islamismo ou eles teriam que fugir do norte da África e da Península Ibérica. Então, muitas comunidades desapareceram por conta dessa conversão, então se converteram ao islamismo, então muitas comunidades desapareceram e outras fugiram para o Egito e para o Levante. Já na época moderna, na Europa Oriental e na Rússia, aconteceram os massacres de 1648 e 1649 em cossacos de Khmelnytskyi, de Kimelnik, na Ucrânia. Se teve revoltas contra a nobreza polonesa. Então, os judeus que eles eram associados a arrendatários de terra que
alugavam terras e os cobradores de impostos, eles também sofreram perseguições. Porque como tem aquela questão de que muçulmanos, cristãos não poderiam, nessa questão financeira mesmo, então muitos judeus eles eram colocados para trabalhar nessa questão financeira. Então muitos judeus eles eram colocados para serem cobradores de impostos para a monarquia. Então isso gerava um mal-estar entre as pessoas, os camponeses, que os viam de uma maneira negativa. Também se teve os pogroms no Império Russo nos séculos 19 e 20. Os pogroms são massacres organizados a grupos étnicos. Aconteceram no Império Russo. Foram ondas de violência entre os anos 1881 e 1882. Também aconteceram em 1903 em Kishinev. Eles eram atacados. Então, muitos desses ataques culminaram após eles terem que fugir. Fugiram para outros lugares, então foi uma imigração em massa muito grande, principalmente para os Estados Unidos e para a Argentina. Também se considerava que as autoridades czaristas, se considerava que eles meio que incitavam, apoiavam esses ataques. Acho que o mais conhecido e o mais impactante, digamos assim, foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, onde o governo nazista ele foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus. Na Segunda Guerra Mundial se tinha essa questão de queriam garantir uma raça ariana, essa identidade ariana, então eles buscavam exterminar da sociedade pessoas que eles não consideravam que fizessem parte. Então, a maioria, as pessoas que foram mais atingidas foram os judeus, mas pessoas deficientes também eram perseguidas, pessoas pretas, ciganos também eram perseguidos, e o grupo que mais foi atingido foram os judeus. É algo que ficou marcado na história não só para os judeus, mas na história de um todo, mas foi um sofrimento e algo muito triste. E aqui a gente fala um pouco como esse preconceito foi se desenvolvendo, quais motivos as pessoas usavam para tentar justificar esse preconceito. Claro que a gente sabe que não se tem justificativa para o preconceito, mas a gente vai entender, tentar ver quais motivos as pessoas usavam. De início, o preconceito, se teve uma construção nesse antissemitismo para o que ele é hoje. Hoje, o preconceito contra os judeus, ele é um preconceito por a pessoa ser judia. Ela não vai ser um preconceito direcionado à religião apenas, ao judaísmo, mas é um preconceito com a pessoa judia. Tanto é que se ela se converter, mesmo assim, ela se converter a outra religião, mesmo assim ela vai continuar sendo judia. Então, ela pode sofrer esse preconceito. Então, se teve uma construção. De início, não era assim. De início, o preconceito, ele era pela questão de conflitos de pensamento, conflito de pensamentos por seus conflitos de ideias. É aquela questão de início, os judeus, eles sempre afirmaram o seu monoteísmo, sempre afirmaram sua crença em apenas um Deus. E antigamente, no mundo baseado nas influências greco-romanas, isso era visto de uma maneira negativa. Muitas vezes era visto como ateísmo, como separatismo. Então, era visto de uma maneira negativa. Então, ali eles eram vistos como estranhos. Então, digamos, as perseguições nesses períodos eram por conta disso, que se tornava esse conflito por eles não, digamos, se abrirem à crença em outros deuses ou a outras práticas. Então, digamos que aí, se eles se convertessem, esse preconceito seria resolvido. Daí, depois surge um período no antijudaísmo cristão, com a igreja cristã, que aí quando se tem essa separação de início, o catolicismo ele se origina como uma seita judaica, na questão de uma seita religiosa, quando se tem uma religião que predomina e se cria um grupo que ela decide dessa religião com práticas diferentes. Se inicia como uma seita judaica, mas depois de um tempo ela se formula como uma religião, como o cristianismo. Quando o cristianismo se formula como uma religião, eles começam a se considerar como o verdadeiro Israel, digamos, a verdadeira religião de Deus. E aí já começam alguns conflitos
de interesses, conflitos de ideias, que tem aquela questão também que muitos cristãos viam os judeus como responsáveis pela morte de Jesus Cristo, e daí já se começava esses embates. Muitos padres, eles ajudavam nessas afirmações, como o padre Crisóstomo, ele ajudou nessa afirmação dos judeus como um povo deicida, que o que é como é chamado, quando os cristãos que consideravam os judeus responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Então, o preconceito, nessa questão, quando o cristianismo ele começa a se espalhar e a se tornar forte, o antissemitismo ele já vai mudando um pouco, né, nessa questão de não é pelo monoteísmo deles, digamos. É por essa questão desses conflitos com os cristãos. E aí também que aí se geraria aquelas calúnias, aquelas difamações, na questão de sangue, de profanação de hóstia. Daí a gente também se mantém um pouco na religiosidade, que, digamos, a conversão seria uma solução, digamos assim. Aí também, outras questões também naquelas funções sociais e econômicas, quando no cristianismo começou a se ter restrições, foram impostas restrições à questão de empréstimo de dinheiro com juros, à questão da usura. Então, como, digamos, para os judeus eles atuavam em nichos financeiros e muitas vezes muitos atuavam não querendo, eles eram forçados pela autoridade a isso. Então, porque outros não podiam, então os forçavam a isso. Então, isso também criava uma tensão pela aquela questão dessa cobrança desses juros, as pessoas não os viam com bons olhos. E aí, nesse período ainda era a questão da religião em si, não os viam de uma forma diferente. A gente ainda está naquela questão da conversão. No século XIX entra outra parte, em questões de nacionalismos e teorias raciais. Os judeus eles começaram a ser considerados como uma raça distinta, imutável, inassimilável, que agora não importaria se ele se convertesse ou não. Mesmo que se ele se convertesse, ele continuaria sendo visto como um judeu. Sai um pouco da parte religiosa, não é só religiosa. Esses pensamentos de raça seria usado na questão do nazismo, de que os judeus eram uma raça inferior nessa questão de raça, de etnia. E também, ao longo da história, os judeus eles foram muito acometidos com teorias da conspiração. Então, eles sempre eram inventadas teorias, coisas sobre eles. Então, isso também ajudava nesse conflito com outros grupos. Por exemplo, desde a Idade Média sempre circulavam histórias de que judeus estavam conspirando contra cristãos, então isso gerava conflitos. A história dos judeus ela é permeada por teorias conspiratórias que eram impostas a eles. David Nirenberg, que é um pesquisador que ele pesquisa sobre essa questão de antissemitismo, ele fala que o antissemitismo, que o ódio contra os judeus, que o antijudaísmo não é apenas o ódio aos judeus, que é um instrumento cultural que torna os judeus como uma categoria simbólica para pensar problemas. Então, sempre que se tem algum problema, os judeus são usados para culpar, para explicar as crises. Então, é como se eles fossem bodes expiatórios. É interessante para se entender como foi essa construção do antissemitismo, desse ódio contra os judeus, desse preconceito, que nem sempre foi o que é hoje, desse preconceito moderno. De início era apenas não que fosse pouco, mas era um preconceito religioso, que digamos que se houvesse essa conversão, a pessoa que se convertesse, ela não seria tão perseguida. Depois ela vai se reformulando para questões sociais, e aí se chega no que é hoje, que é uma questão racial, étnica, que tem essas teorias de que se surgem essas teorias, não só com os judeus, mas que essa questão dessa teoria de raças inferiores também foi algo que foi usado contra as pessoas pretas, as pessoas negras, na questão da escravidão, que se tinha teorias que as pessoas pretas elas eram inferiores às pessoas brancas. Então,
foi usada como um motivo para que as pessoas pretas fossem escravizadas. Que a gente vai falar sobre algumas consequências que todas essas perseguições, esses acontecimentos levaram. Uma das consequências são as diásporas, que foi essa questão de dispersão e as formações das diásporas, que as diásporas são esses grupos judaicos que foram se formando em outros lugares, porque antes o povo judeu, eles eram um grupo que viviam em um lugar só, viviam juntos, mas por conta dessas perseguições, muitos grupos foram se dispersando, tinham que fugir, eram expulsos, então foram se formando diásporas em vários lugares do mundo. Então, sempre que havia alguma perseguição, iam se dispersando algum grupo ou vários grupos. Então, a diáspora é uma consequência também. Também, uma consequência é a preservação identitária, a preservação de identidade. Embora eles tenham sido excluídos ao longo da história, eles mantêm sua afirmação de identidade, sempre tentam manter suas práticas e ter essa afirmação. Tentam manter a halacha, a questão da lei judaica, as questões de moral, de prática, de vivência dos judeus. Eles mantiveram suas festas, suas práticas. Outra consequência também é a estigmatização, esse preconceito que ainda existe, de que aí eles vão ser um povo muito estereotipado, que aí vão ser chamados de povos deicida, que é a questão de que muitos cristãos vão achar que eles são responsáveis pela morte de Jesus Cristo, também vão ser chamados de agiotas, de avarentos, vão ser chamados de conspiradores. Então, vários estereótipos acerca dos judeus também são uma consequência que foi gerada ao longo da história e que hoje ainda existe. Uma consequência é o trauma coletivo, a memória, ao longo de tantas perseguições, e se torna um trauma para o povo judeu, que aí traz esse trauma, essa memória de sofrimento, mas também uma memória de resiliência, de eles conseguirem de resistir e de se fortalecer. Também nessa questão desse trauma também se entra a questão do sionismo, que o sionismo também pode ser chamado de nacionalismo judaico, que foi uma teoria, uma proposta para que se erradicasse as diásporas judaicas, que se refizesse essa totalidade de judeus, porque por conta dessas diásporas judaicas, os judeus, nos países em que vivem, eles assimilariam muitas coisas da cultura dos países. Então, se é uma proposta de erradicação para que se erradique essas diásporas e que se retome essa totalidade judia, e que nessa questão de apoiar a identidade judia, de suas práticas, inclusive Theodor Herzl, que foi um jornalista, advogado austríaco-húngaro judeu, ele destacava que o sionismo político seria uma solução para essa questão judaica, essa questão desse preconceito de que eles sofriam, para que se tivesse essa totalidade judaica. E, por exemplo, a criação de Israel, que o país de Israel surge acho que em 1947, e essa é uma questão de sionismo, porque Israel é um país judeu, um país judaico, então, muito provavelmente, os judeus não vão sofrer preconceito lá, ou então não sofreriam preconceito como sofreriam em outros países. Outra questão também, essa questão do Holocausto, do nazismo, foi algo que chamou a atenção, o quanto o antissemitismo é perigoso, o quanto esse preconceito contra os judeus é perigoso, que deixou de ser uma questão local para ser uma questão global, para que se visse o quanto isso é perigoso, e se chamou a atenção, para que fossem feitas leis, que fosse pensada em questões para que se combatessem esse preconceito. Então, a questão também da fundação do Estado de Israel foi criada em 1948, também é uma consequência, porque depois de todas essas perseguições, depois dessa questão da Segunda Guerra Mundial, acelerou esse apoio internacional à criação do Estado de Israel. Então, essa criação de Israel, muitas pessoas consideraram como refúgio seguro e como símbolo de identidade nacional, por ser um Estado judeu, por ser um país judeu. Também, né, nessa questão de consequência, nessa questão de se ver o quanto esse preconceito, o quanto esse antissemitismo é perigoso, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Também se tem as discussões, os debates sobre os preconceitos contra povos, contra religiões, contra o antissemitismo também.
o quanto isso é perigoso, isso é ruim. Então, foi algo que abriu os olhos do mundo. Comenta aqui o que você achou, se você já sabia sobre todas essas perseguições, se você já tinha visto essas definições sobre o antissemitismo, sobre o preconceito contra os judeus. E se você quer entender a cultura, a identidade dos povos através de suas crenças, vivências, festividades, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, achou interessante, eu acho que você vai achar muito interessante também um vídeo sobre como o cristianismo se tornou a maior religião do mundo e moldou o Ocidente. Eu deixo o vídeo aqui para você clicar e assistir, também vai estar linkado na descrição. Muito obrigada por ter ficado aqui. Beijos e tchau, tchau.